Secretaria de Estado da Cultura apresenta Picada Café, educando pelos caminhos do patrimônio cultural. Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Olá a todos, esse é o segundo módulo do curso de capacitação em patrimônio cultural do projeto Educando pelos Caminhos do Patrimônio Cultural. O meu nome é Jorge Luiz Stocker Júnior, eu sou arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, e a minha missão aqui hoje com vocês é conversar um pouco sobre o tema da paisagem cultural, tentando aplicar um pouco esse tema da paisagem cultural para a realidade também do município de Picada Café. Então, vamos começar a apresentação, então. Então, nosso primeiro ponto de abordagem vai ser essa relação entre paisagem e patrimônio e como, né, a gente pode perceber essa relação entre paisagem e patrimônio como a paisagem cultural. Essa ideia de paisagem, ela nasce a partir do tensionamento entre dois conceitos, né, duas ideias diferentes, a ideia de natureza e a ideia de cultura. Então, quando a gente tensiona como a nossa cultura influencia na natureza, como a natureza influencia na nossa cultura, como a gente modifica uma paisagem dita natural a partir da cultura, ou como a paisagem natural determina o surgimento de algumas práticas culturais, nós estamos sempre falando de paisagem. A paisagem é um conceito muito complexo, então ele vai sempre ser produzido a partir desse próprio tensionamento, né, de alguns valores tão diferentes. Para a gente entender um pouco mais disso, a gente pode se aproximar um pouquinho daquilo que é um pouco mais senso comum a respeito da ideia de paisagem. A gente lembra muito da palavra paisagem, a gente associa muito a palavra paisagem com esses panoramas, né, esses cenários que a gente pode fruir a partir de alguns lugares. Como é o caso, por exemplo, do mirante ali do bairro São João, em Picada Café, né, onde a gente tem uma vista ali de todo o vale, né, e de boa parte, então, das localidades de Picada Café. A gente tem essa percepção de que isso é uma paisagem, né? Isso está muito introjetado na nossa forma de ver o mundo. E aqui mesmo, nessa paisagem, né, nesse tipo de situação que a gente costuma associar à noção de paisagem, nós vemos esse tensionamento entre natureza e cultura, né? Nós vemos ali esse ambiente, né, composto pelas encostas de morro, pelos próprios morros desse vale, o rio que corta, né, e que forma esse vale, e a ocupação que o ser humano faz, né? Então a gente vê as igrejas ali, os bairros, cemitérios, loteamentos. A gente vê a cultura, né, presente num meio ambiente ainda natural, né? A gente vê esse contraponto entre algumas encostas verdes ainda nativas, outras encostas já modificadas com plantio, né, de espécies exóticas, e essa presença do ser humano muito marcada, né? Então a paisagem está ali. Ao mesmo tempo, esse mirante também é paisagem, porque ele está mediando uma forma de enxergar essa paisagem, né? Enxergar esse cenário, esse panorama. Então, esse mirante, de certa forma, ele sinaliza que alguém já enxergou, já viu, já decidiu que esse ponto de vista ali é interessante, que esse ponto de vista é importante. E o ponto de vista também é a cultura, né? Também é um ser humano fruindo, né, de uma forma diferente, de uma forma poética, de uma forma filosófica, de uma forma artística, esse território. O aspecto visual desse território em especial, mas também, né, todos os outros aspectos que estão ali, seja o som, né, seja o clima, que é diferente de lugar para lugar, e outros aspectos que acabam compondo, né, esse panorama. Outra coisa, né, outro aspecto que a gente normalmente associa com a ideia de paisagem é a pintura, é a expressão artística, né? Então a gente chama de paisagens aqueles quadros, aqueles desenhos, aquelas pinturas, aquelas imagens, aquelas fotografias que demonstram um panorama, né, semelhante muitas vezes àquele que a gente viu, né, como a vista de um mirante na foto anterior, mas a gente tem essa ideia, né, de que paisagem possa ser também a representação, né, possa ser assim
a cultura sendo expressa através de uma técnica artística para representar um cenário. E a isso damos também o nome de paisagem, né? Eu trouxe como exemplo aqui um desenho feito pelo artista visual Alexandre Reis, em 2013, que demonstra ali parte do parque histórico, né? E sendo assim também uma expressão de paisagem, uma representação de uma paisagem. Mas então, paisagem é o que, afinal, né? Paisagem é esse território em si, é enxergar esse território de uma forma diferente, é desenhar, é representar esse território. Então, eu fiz esse esqueminha aqui um pouco para que a gente pense sobre isso, né? Sobre esse duplo papel da paisagem, sobre essa essência dupla que a paisagem tem, né? Essa dualidade que a paisagem sempre carrega. A paisagem, ela pode tanto designar o ambiente, né? Esse entorno, esse lugar, esse território real, palpável. Então, neste desenho expresso ali pelo conjunto ali da vegetação, da igreja com o morro, né, que faz plano de fundo, né, para esse ambiente. Então, a paisagem é tanto isso, quanto a apropriação cultural e simbólica, quanto a representação que se pode fazer desse ambiente. Então, em primeiro plano ali, a gente vê um artista representando esse ambiente. Então, a paisagem é um pouco dessa relação entre as duas coisas, né? Entre o ambiente real, né, tangível, aquilo que a gente pode tocar, e aquilo que a nossa cultura enxerga desse real. Porque a partir da nossa cultura, a gente pode fazer um desenho, a gente pode fazer uma pintura, a gente pode fazer uma poesia, a gente pode determinar algumas características da paisagem a partir da nossa forma de enxergar ela culturalmente, simbolicamente. E então a paisagem vai ser sempre essa relação muito complexa entre esse ambiente que existe e aquilo que a gente imagina dele, né? Que nós, com a nossa cultura, imaginamos dele. Então, por fim, né, a paisagem tem essa dualidade de representar tanto uma parte do território como a forma como essa parte do território é percebida por uma sociedade. Esse conceito que eu estou comentando com vocês, ele não é apenas uma reflexão filosófica acadêmica, ele já é aplicado muitas vezes, inclusive no âmbito de políticas públicas, em especial uma política esta de âmbito internacional que aplica esse conceito de uma forma muito ativa e de uma forma muito ampla é a Convenção Europeia de Paisagem, que incide sobre toda a União Europeia. Não à toa, a Convenção Europeia de Paisagem, que foi votada, né, pelo Conselho Europeu, ela traz o seguinte texto que eu reproduzo aqui. A paisagem tem duas dimensões, pois compreende o território em si, em seu aspecto material e físico, e também a apropriação ou compreensão simbólica realizada pelas sociedades humanas através da cultura. Então, um pouco do que a gente conversou ali, né? Apenas para a gente ver uma aplicação mais prática disso, inclusive como uma política, né? Que incide legalmente sobre todo o território da União Europeia, em todos os países ali que compõem a União Europeia. Essas duas dimensões que a gente viu, seja essa física e mais objetiva, seja essa simbólica e mais subjetiva, elas estão sempre se relacionando, né? Isso eu acho que é interessante a gente se dar conta também. Que essa dualidade ela não fala de dois mundos apartados, né? Em que a realidade física é uma coisa e a cultura é outra. Mas de uma relação que está sempre acontecendo. Então essa realidade física está sempre sendo influenciada pela apropriação simbólica, inclusive de forma física. E a apropriação simbólica está sempre sendo transformada a partir da transformação da parte objetiva e física. Então, essa influência, ela acontece o tempo todo, né? Então, a partir do momento que um pintor, como aquele que a gente viu na ilustração, romantiza uma paisagem, exaltando alguns aspectos dela, é possível que essa forma dele enxergar essa paisagem influencie outras pessoas. Influencie, inclusive, o olhar daquela comunidade sobre esse espaço, fazendo com que ela preserve algumas coisas, pense em não preservar outras, né? Podendo modificar o físico, inclusive, a partir desse simbólico. Eu trouxe um exemplo um pouco mais simples aqui para a gente de como essa relação está acontecendo o tempo todo, né? Então, a gente tem, no caso do município de Picada Café, uma apropriação simbólica do município como a cidade dos lírios, né? Isso, evidentemente, como qualquer outra denominação territorial,
ela foi criada, né? Em algum momento se decidiu que os lírios representariam a cultura, representariam, né, uma característica identitária desse novo município que surgiu ali na década de 90 de Picada Café. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, e essa é a parte simbólica e cultural, né, intangível, a criação desse mito, desse símbolo do lírio, da cidade dos lírios, esse simbólico influencia no físico. Então eu vou lá num parque municipal e vejo esses lírios plantados. E esses lírios estão ali porque se decidiu que a cidade era a cidade dos lírios, senão eles não estariam ali. Mas a partir do momento em que o visitante chega nesse parque e enxerga os lírios, ele está enxergando a cidade dos lírios concretizada, né? Então essa simbiose que existe, né, de certa forma, entre o simbólico e o físico, né, e o tangível, o intangível e o tangível, o tempo todo se influenciando. Eu trouxe esse exemplo aqui dos lírios que eu achei mais fácil de compreender o quanto o simbólico influencia no físico e o quanto o físico influencia no simbólico, mas a gente pode pensar em inúmeras outras coisas, né, inclusive nos bens arquitetônicos ou nos bens imateriais do patrimônio cultural de Picada Café, né? O quanto a forma como a gente enxerga esse patrimônio influencia na preservação dele e o quanto a preservação dele em si influencia no simbólico. Isso está acontecendo o tempo todo, né? A paisagem ela pode ser entendida, né, justamente por ela abarcar esse todo e como o caráter total de uma região, porque a paisagem ela vai refletir a essência dessa região, justamente por abarcar tanto o território físico em si, como a forma simbólica, cultural com que as comunidades convivem com esse ambiente físico, né? Sendo assim, a paisagem pode ser considerada uma manifestação territorializada da cultura. E uma manifestação territorializada da cultura, ela pode se constituir em um recurso economicamente muito valioso, né? Ele é, digamos assim, uma grande riqueza de cada território. No caso de Picada Café, a sua paisagem é uma das riquezas, né, que o município tem. É um recurso que o município pode tornar economicamente viável, inclusive, pode vir a explorar, né, de uma forma saudável esse recurso. Então, perceber uma paisagem, o que seria perceber uma paisagem, né? Uma vez que a gente está falando tanto do físico quanto do simbólico, a gente não está falando só do visual. Então, a paisagem ela não é apenas aquilo que a gente enxerga, né? Não é apenas essa visualidade, essa coisa mais pictórica da obra de arte, essa representação. Porque perceber uma paisagem é uma forma de engajamento nessa paisagem, né? E a gente utiliza todos os sentidos quando a gente percebe uma paisagem. A visão, né? A audição, o olfato, a gente está o tempo todo utilizando, né, esses nossos sentidos. E também as nossas memórias, a nossa recordação. O Ingold ele vai colocar que perceber uma paisagem é um ato de recordação, mas não se trataria, nesse caso, de invocar uma imagem subjetiva que está armazenada na mente. Então, quando eu percebo, por exemplo, aquele panorama lá do bairro São João, eu não estou puxando uma imagem prévia, né, do que é aquilo e a partir daí recordando aquela coisa estática. Mas é um engajamento perceptivo com o ambiente, porque o ambiente em si ele está impregnado de passado. Isso eu acho que é uma contribuição do Ingold, desse autor, que é muito interessante. A paisagem ela está impregnada de passado, né? Então, quando a gente olha aquele panorama, por exemplo, do bairro São João, a gente vê os travessões originais, né, que foram abertos ali para a ocupação daquele território. A gente vê remanescentes de casas em Chaimel, de igrejas, né? A gente vê intervenções mais recentes. Então, a gente vê uma temporalidade, né? A gente vê o resultado de um processo temporal, de um acúmulo, também que compreende muitas mudanças, muitas alterações. E cada um desses elementos, ele vai nos despertar recordação, né? Seja recordação de objetos semelhantes que a gente conhece, seja recordação de ambientes semelhantes que a gente conhece, seja recordação do que a gente viveu ali mesmo, né? No caso de a gente ter a nossa vida, nossa trajetória de vida nesse lugar, a gente vai, cada aspecto ali daquele espaço vai nos relembrar alguma coisa. Então, a paisagem, nessa perspectiva do Ingold, ela não está nem dentro nem fora do sujeito. Lembram daquela dualidade? A paisagem não está nem na cabeça ali do pintor, por exemplo, que está imaginando ela, e nem apenas naquele ambiente físico. Ela é essa relação, né, que a gente já debateu. Então, vivendo na paisagem, a paisagem se torna parte de nós, assim como nós fazemos parte dela.
Então a paisagem ela tem esse caráter muito próximo da gente, né? A paisagem é onde acontece a nossa vida. Então ela não é uma coisa distante que a gente vai estudar como um objeto distante de estudo, né? Que a gente vai aprender as características técnicas daquilo ali e objetivamente nós vamos ter uma abordagem sobre aquilo. Mas a paisagem é o lugar onde a gente está engajado, né? Onde a gente desenvolve a nossa trajetória, onde, por exemplo, os professores do município de Picada Café, que fazem parte desse curso, estão exercendo sua trajetória profissional, estão educando, estão ensinando. Então a paisagem é muito maior, né, do que apenas aquilo que a gente enxerga. E a identidade humana, ela é, em boa medida, uma função dos lugares e das coisas. Então, ela pressupõe a identidade do lugar. Então, a nossa identidade como ser humano, seja a identidade comunitária, seja a nossa identidade individual, ela tem muito a ver com a identidade de um lugar. E por isso as paisagens também são tão importantes, né? Porque a gente não está falando de uma coisa que está fora da nossa vida, que não tem a ver com a gente. Ah, eu não trabalho com patrimônio cultural, não trabalho com história, então não tenho nada a ver com esse tema de paisagem, de patrimônio cultural. Não, muito pelo contrário. A gente desenvolve a nossa vida nesse lugar. Os sujeitos que estão nesse lugar, eles têm uma história, eles têm uma trajetória. Esse lugar tem um acúmulo de trajetória. Então a paisagem é parte da vida de todo mundo, quer a gente queira, quer não, né? A gente pode até negar essa relação, mas ela está acontecendo o tempo todo, né? Então eu trouxe apenas para a gente imaginar, mas eu acho bacana também que se circule, né, pelo município, que a gente lembre também dos espaços do município, para a gente pensar um pouco nessas relações. Por exemplo, essa imagem aqui da Picadolanda, né, uma pequena casa que fica ali próxima da BR-116, e que a gente pode pensar nesse aspecto, por exemplo, de temporalidade, né, da paisagem, porque a gente tem ali uma casa em Chaimel muito simples, e a gente tem parte de um ambiente, né, que ainda remonta um pouco aquele ambiente rural, onde justamente esse tipo de residência se desenvolveu, né, como uma habitação para o colono que ali fazia a sua prática na sua pequena propriedade. A gente tem em Picada Café alguns conjuntos urbanos que também trazem isso, né, esse aspecto da temporalidade. Esse conjunto hoje está um pouquinho descaracterizado, mas também a gente espera que ele possa, né, ser resgatado algum dia. Fica no bairro Joaneta. E a gente vê um conjunto muito harmônico de casas em Chaimel, com uma igreja, né, com características ecléticas ali, né, com uma colagem de alguns estilos diferentes. E é um conjunto muito harmônico que lembra, né, ele tem uma cara de centro histórico, de conjunto histórico. Ele nos remete até ao que a gente vê às vezes em filmes, que a gente via em livros infantis, e por isso aquele caráter simbólico da paisagem, né? Às vezes a gente desperta memórias que não são especificamente desse lugar, mas são formas de enxergar o mundo, né? E esse conjunto, ele não é da mesma época, né? Essas casas em Chaimel, elas estavam ali bem antes dessa igreja ser construída. Então, são arquiteturas de períodos completamente diferentes. Estão justapostos ali e que trazem, né, essa leitura da paisagem. Ao mesmo tempo, a estrada que passa pela frente ali, ela é anterior às duas, né? Anterior tanto à casa em Chaimel quanto à própria igreja. E ali, como lá no fundo, a gente enxerga também aquela encosta, né, dos morros que cercam aquele vale do Yammertal mais lá adiante. Então a gente tem uma relação aqui entre vários elementos que formam uma paisagem muito bonita, muito harmônica, muito complexa e que são de temporalidades completamente diferentes, né? Esse espaço não foi concebido assim, né? Não foi pensado aqui vai ter essa casa, aqui vai ter essa igreja. Ele foi acontecendo e acontecendo ele se tornou, né, ele adquiriu, né, essa visualidade tão orgânica, tão bonita, né, que a gente pode perceber lá. A gente tem também o moinho, né, do Parque Histórico Jorge Kuhn, e a partir dali também a gente pode pensar uma série de relações. Eu já comentei a história dos lírios que estão ali, né, e essa imagem simbólica do lírio como identidade de Picada Café é muito recente, né, vem ali do momento pós-emancipação, na década de 90, é algo muito recente. Ao mesmo tempo, o moinho nos lembra, né, mexe com o nosso imaginário, em primeiro lugar, com tudo aquilo que a gente já ouviu ou que a gente viu sobre moinhos. Ele tem uma visualidade muito exuberante, né, com a roda d'água, ele tem movimento, então isso mexe muito com a nossa imaginação.
ao mesmo tempo ele representa um ciclo econômico ali desse município, ele representa uma etnia, ele representa um momento histórico, né? Um momento econômico. Então, essa série de relações que a gente tira a partir de um simples elemento, né? E hoje ele não é mais moinho, né? Ele não funciona mais como moinho, ele não é utilizado economicamente para isso. E sim com outros fins, com fins culturais, com fins turísticos, com fins econômicos. Então, pensando também essa relação, que os usos da paisagem se transformam. A forma como isso aqui é enxergado se transforma. No momento que isso aqui foi construído, esse moinho era sinônimo de modernidade. Quem enxergava ele via modernidade, via uma coisa arrojada, via um empreendimento econômico. Quem enxerga hoje vincula ele com a ideia de tradição, com a ideia de antiguidade, com a ideia de coisa histórica. Então, como essa forma cultural de enxergar aquilo que objetivamente está ali, muda aquilo que está ali. Porque a forma simbólica de enxergar esse moinho como algo portador de uma história é o que fez com que ele ainda estivesse aí. Porque se não houvesse essa forma simbólica de enxergar esse moinho, ele não seria, né, considerado patrimônio cultural, não seria protegido e, portanto, não estaria ali, né? A gente teria uma modificação bem drástica nessa paisagem. Da mesma forma, esses grandes panoramas que a gente tem no município de Picada Café, nós ainda temos muitos assim pontos, né, de fruição de uma paisagem. Essa aqui é a vista ali do Morro do Vento, conhecido como Morro do Vento hoje, e que demonstra ali a parte central da área urbana de Joaneta, com esse vale, né, que eu já comentei, que segue lá adiante até o Jammertal, e também, né, nos demonstra uma série de coisas, né, desde essa ideia, o Jammertal já nos remete, né, a histórias, por que se chama Jammertal, né? Já fala de uma língua, então ele está falando de uma etnia, de uma expressão cultural através da língua. E assim, vocês estão vendo que só a partir de algumas imagens, apenas para provocar um pouco a reflexão, a gente vai conectando, né, diferentes bens, práticas culturais, momentos históricos. E aquele conjunto histórico que a gente viu na Joaneta está aqui, né? Está ali no meio dessa área urbana, ao mesmo tempo que a gente tem construções mais recentes, que já demonstram alguma perspectiva ali de industrialização. A gente tem alguma modificação, né, nesses morros, parte mata nativa, parte plantio, de espécies exóticas, parte agricultura. Então, uma relação muito complexa, né, que o território guarda. É muito interessante como o olhar de paisagem nos sensibiliza para perceber o lugar onde a gente vive, né, com mais efetividade. E por isso ele contribui tanto com a ideia de patrimônio. Porque pensar a igreja de Joaneta, pensar aquela edificação em Chaimel que está ao lado, pensar esses objetos como patrimônio, acaba sendo muito frio, muito distante. E a gente pensar na relação desses objetos com a vida que se desenvolve ao redor deles é muito, né? Aquece essa abordagem, deixa ela mais afetiva, deixa ela mais humana, deixa ela mais próxima da gente. Então, quem mora em Joaneta pode se identificar com a paisagem de Joaneta. Nem sempre, num primeiro momento, vai se identificar com algum bem em específico ali, de bem histórico, né? Alguma casa em Chaimel, por exemplo, da Joaneta. Mas se identifica com a Joaneta. E entendendo que essa casa faz parte da identidade de Joaneta, a gente aproxima, né, essa pessoa desse lugar onde ela vive, né? Ou onde ela trabalha, onde ela passa algumas vezes. Então, nessa segunda parte da nossa abordagem, nós vamos falar um pouco da paisagem como patrimônio cultural, né? A gente falou até agora da paisagem como um aspecto mais amplo, né? De uma forma mais conceitual, mais filosófica. E agora a gente vai abordar um pouco, então, da relação de paisagem como patrimônio cultural. A paisagem, ela ingressa no campo do patrimônio cultural lá no Patrimônio Mundial da Unesco, né? Onde a paisagem cultural ela foi inserida na listagem como uma possível categoria do patrimônio cultural. Essa categoria que foi criada pela Unesco, ela foi baseada nas ideias do geógrafo Carl Sauer, que compreende que a paisagem cultural é o resultado do efeito modelador da cultura sobre um ambiente natural. Então ele entende assim que existe um ambiente cultural, um ambiente natural, e que a cultura modela esse ambiente, né? Essa ideia foi recolhida pela Unesco e foi aplicada como uma categoria. Aqui, então, a gente está, de certa forma, domesticando um pouco mais o conceito de paisagem, porque ele deixa de falar um pouco, no caso do Patrimônio Mundial da Unesco, de um aspecto mais amplo, de um engajamento com a nossa vida,
ele fala de uma categoria. Então, eu vou preservar esse patrimônio como uma paisagem. Um exemplo de paisagem protegida, né, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, né, onde a gente vê que o que foi protegido foi justamente esse perfil, né, da cidade, do centro histórico, em relação às águas e aquele fundo, né, verde, aquela mata verdejante que existe lá em segundo plano. Então, as paisagens reconhecidas pela Unesco, elas têm uma característica de serem reconhecidas como de excepcional valor cultural. Então, por isso, elas são preservadas como patrimônio da humanidade e são, assim, estudadas e reconhecidas, né? Chanceladas, de certa forma, como patrimônio da humanidade. O conceito de patrimônio mundial da Unesco ele é bem mais estreito, né, do que o conceito de paisagem que existe na geografia, na sociologia, na antropologia. E por isso mesmo é um pouco criticado, né? Na própria criação daquela Convenção Europeia de Paisagem, que eu já comentei com vocês antes, essa ideia de paisagem cultural da Unesco foi muito criticada. E por isso aquela ideia de paisagem na Convenção Europeia de Paisagem ela é tão ampliada, né? Porque ela buscou ampliar um pouco essa visão um pouco estreita, um pouco fechada que a Unesco aplica das paisagens. Aqui no Brasil, o instrumento que temos em nível federal é a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira. Ela foi instituída em 2009 por uma portaria do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ela é muito parecida, né, no seu marco conceitual, assim, nas ideias que ela aplicou, com aquilo que a gente viu no slide anterior, com a paisagem cultural do Patrimônio Mundial da Unesco. Esse instrumento da chancela da paisagem cultural brasileira acabou não sendo ainda utilizado, né? Não foi aplicado de fato. Não existe nenhuma paisagem brasileira já chancelada em nível federal por essa portaria. Mas a gente tem também outros marcos legais que incidem sobre a questão de paisagem que vão além da política de preservação de patrimônio federal. Nós temos a própria Constituição Federal, que no artigo 216 ela cita as paisagens, né, dentro do âmbito ali do patrimônio cultural brasileiro e coloca a responsabilidade da preservação dessas paisagens para os poderes públicos, federal, estadual, municipal, né, todos os poderes têm uma participação nessa necessidade de preservação das paisagens e do patrimônio e também cita a colaboração da comunidade, né? Então isso é interessante, isso está muito sintonizado com aquela ideia de paisagem mais alargada que a gente viu, né? Em que a forma como a sociedade humana percebe uma paisagem também é parte da paisagem. Então, a gente precisa da colaboração da comunidade nesses processos de preservação. As paisagens, então, elas podem, de valor patrimonial, quando a gente fala dessa relação, né, entre paisagem e patrimônio, algumas paisagens ela têm um valor patrimonial muito forte, né? Quando a gente tem a presença de lugares de memória muito específicos ou de edificações muito importantes, da relação entre diferentes edificações, da relação entre esse conjunto de edificações ou esse itinerário nessa estrada ao longo do qual acontecem essas edificações com o próprio ambiente natural. Isso pode ser protegido com alguns instrumentos de gestão que já existem, né? A gente não precisa criar muito instrumento, a gente não precisa criar muitas regras novas, criar uma legislação municipal de paisagem, por exemplo, cultural. A gente tem alguns dispositivos que são atribuição, por exemplo, dos municípios, que podem ser acionados para a preservação das paisagens. Uma delas é o planejamento urbano, né? Os municípios têm essa atribuição de promover o planejamento urbano a partir de planos diretores, planos de ocupação rural, né, e outros instrumentos ali. Dentro do planejamento urbano, a gente tem uma série de instrumentos específicos que tem muito a ver com paisagem e patrimônio, né? Áreas de interesse cultural, áreas de interesse social, áreas de preservação. A gente tem uma série, né, de instrumentos de transferência de potencial construtivo, instrumentos assim que tem a ver com a preservação do patrimônio. A gente tem também o instrumento dos inventários de patrimônio cultural, né? Esse projeto Educando pelos Caminhos do Patrimônio Cultural tem um pouco a ver com isso, vai gerar um pouco esse envolvimento a partir dos inventários participativos. Então, os inventários são um instrumento interessante para conhecer melhor essa paisagem e conversar com a comunidade sobre essa paisagem. E a gente tem os próprios instrumentos de preservação ambiental, porque quando a gente fala de paisagem cultural, estamos falando também, né, da natureza, do ambiente natural, do meio ambiente como um todo, né?
tanto a parte onde o ser humano vive, né, quanto o que resta, às vezes, de mata nativa, por exemplo, ou mesmo a hidrografia do lugar. Então, a gente tem instrumentos bem eficientes de preservação ambiental, as áreas de preservação permanente, por exemplo, as unidades de conservação. A gente tem como estabelecer, então, uma política conjunta de paisagem muito interessante a partir de instrumentos que já existem, né? Contanto que essa paisagem seja estudada, né, de uma forma muito ampla, com participação também da sociedade, e seja conhecido, né, o que se pretende preservar, é possível, a partir do que se pretende preservar, encaminhar, né, essa preservação para instrumentos já consagrados, já tranquilos, né, que todo mundo já aplica por aí. Mas preservar uma paisagem cultural, ela contempla uma complexidade de relações, como a gente viu, né? A gente não está falando de preservar apenas uma visualidade, né? Apenas assim um aspecto de uma coisa física em relação a outra coisa natural, e era isso. A gente está falando de relações econômicas, sociais, culturais, e a paisagem ela é muito dinâmica. Vocês vão ver que nessa apresentação eu utilizei muitas fotografias que eu tirei do município em 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Muitos lugares mudaram bastante já, porque a paisagem ela tem esse caráter que é muito dinâmico. Ela está sempre se modificando, ela está sempre atendendo a novos usos, novas ideias, a crises, a momentos de ápice econômico. Então, a paisagem reflete e reage muito rápido às mudanças sociais, às mudanças econômicas, às mudanças culturais. Então, uma vez que a paisagem é dinâmica, pensar a preservação da paisagem precisa ser dinâmico também, né? O instrumento precisa ser dinâmico, a forma de compreender precisa ter essa dinâmica. Do contrário, a gente vai estar pensando um pouco equivocadamente, né? Em congelar alguma paisagem, né? Em mumificar, digamos assim, uma paisagem como ela se apresenta para a gente hoje, ou como se ela se apresentou para a gente em algum momento. Então, preservar uma paisagem não é congelar a passagem do tempo, né? E fingir que o tempo não está passando, fazer com que a pessoa que frua aquela paisagem enxergue apenas, né, as coisas antigas que estão ali, e essa paisagem não pode mais mudar, e aí a pessoa não pode mais, né, desenvolver uma atividade ali, porque não pode, porque a paisagem está congelada. Preservar uma paisagem não é isso. A preservação da paisagem, no caso de valores históricos, culturais, ela fala de coordenar as transformações. Então, as transformações, elas não apenas vão acontecer, como elas precisam acontecer, né? Do contrário, a gente vai ter lugares, né, obsoletos, que não vão ter uso, não vão ter nenhum tipo de perspectiva. Mas essas mudanças, essas alterações, essa dinâmica, ela pode ser coordenada. E coordenando essas transformações, a gente pode tomar cuidados para que não se descaracterize esse lugar, né? Não se descaracterize especificamente aqueles valores culturais que a gente enxergou no momento em que a gente reconheceu algumas paisagens como de valor cultural. Então, eu trouxe ali, por exemplo, uma propriedade rural, com uma casa em Chaimel, né, na fotografia. A gente vê um uso ainda de propriedade rural ali, com uma criação de gado, por exemplo. E ao fundo a gente já vê um plantio ali também, feito com fins econômicos, né, não consigo enxergar se é eucalipto, se é acácia, mas alguma espécie nesse sentido. Então, proteger uma paisagem como essa, que é tão característica de Picada-Café, por exemplo, não é congelar isso aqui. A gente não tem como obrigar a pessoa a criar boi para o resto da vida. A gente não tem como obrigar a pessoa a manter essa casa essencialmente como ela está neste momento hoje, caso ela venha mudar de uso, né? Mas a gente pode ver o que tem valor nisso aqui, né? O que é importante. Essa relação, enxergar essa casa, né, parece ser importante. Esse muro de taipa ali parece um elemento importante. Essa predominância de vazios, né, ao invés de cheios, né? Então a gente tem um plano aberto em que a gente enxerga ao longe, a gente enxerga as coisas. Talvez isso seja um elemento importante. Mas em cima disso, né, esse lugar vai ter uma dinâmica. Ele pode receber ampliação, pode mudar de uso, né, pode mudar completamente, mas preservando elementos, preservando relações entre esses elementos que sejam delimitados como de interesse cultural. Eu trouxe novamente apenas um croquis, né, um desenhozinho básico, para a gente refletir um pouco sobre isso, de que as paisagens estão em constante transformação. Então eu trago no primeiro ali, na primeira parte, um exemplo muito parecido com o da foto anterior, né? Uma residência em Chaimel,
que ela está no âmbito ali, no contexto de uma paisagem completamente rural, né? Ela ainda funciona como uma propriedade rural. Então a casa está na plenitude ali do seu valor simbólico, né? Ela é uma edificação rural, uma arquitetura popular rural, e ela está numa propriedade rural, pequena propriedade, como sempre foi, com uma criação de gado, com plantação, né, com a sua relação com os morros que estão lá no fundo, então territorializando, né? Essa casa não está em qualquer lugar, ela está no lugar que tem aquele plano de fundo ali, então eu consigo reconhecer a partir disso também. Eu tenho ali uma araucária, que é uma espécie que marca muito, né, o sul do Brasil. A gente tem a cerquinha ali de madeira, a gente tem uma vista muito característica. Mas esse lugar pode se transformar, né? A gente sabe, a gente vê no dia a dia como esses lugares se transformam. Mas o alerta que precisa ficar, né, no caso de a gente pretender preservar uma paisagem cultural, é que as transformações podem descaracterizar essa paisagem a ponto dela perder a qualidade dela perder o seu conteúdo histórico e estético, e ela perder até o seu próprio sentido, né? Então eu trago nesse primeiro exemplo ali um exemplo em que não houve cuidado com o entorno dessa edificação histórica. Então, a gente vê desde descaracterizações lá no morro, lá no fundo, né, que ele acaba perdendo seu perfil. Então, seja escavação para retirada de pedras, seja a construção de grandes edificações no topo do morro que acabam alterando seu perfil, eles já trazem um ruído, né? Só nesse croquis a gente já enxerga como isso fica ruidoso. E aquela edificação em Chaimel, aquela casinha em Chaimel, que era o centro das atenções naquela paisagem, ela fica ali como uma coadjuvante, né? Porque se fez um anexo de um lado, se fez um prédio novo no outro, se fez prédios na frente, se urbanizou com calçada, e aí já se transformou em cidade, daí parece que aquela casa faz parte de um conjunto ali de casas, e todas novas, sem muita qualidade arquitetônica, sem muita qualidade estética. Então a gente tem aqui uma descaracterização dessa paisagem. Ela não faz mais sentido como paisagem cultural. Na verdade, a gente tem um objeto arquitetônico ali, que é a casa em Chaimel, que tem o seu valor histórico, arquitetônico, documental, mas ele perdeu completamente, né, a sua forma de ser percebido. A gente prejudicou a forma como esse objeto é percebido. Mas eu trouxe como um contraponto o exemplo de baixo, no qual também houve transformações. E essas transformações tentaram contemplar a continuidade dos valores que se via naquela paisagem, como ela se encontrava no momento em que foi reconhecida como paisagem cultural. Então eu dei um exemplo, né, em que essa casa se transformou, ao invés de ser uma propriedade rural, ela se transformou num comércio, como é o caso de um café colonial ou qualquer outro empreendimento. Então, alguns exemplos, né? O café colonial, ele fala também de patrimônio, né? Porque ele fala da gastronomia, ele fala dos sabores, ele fala da história, dessas receitas que ficaram, ele fala da identidade local, da identidade étnica local. E para instalar esse café colonial, não dá para utilizar apenas aquela casinha como ela estava ali. Então foi necessário, nesse exemplo aqui, construir um anexo, construir uma passarela, construir uma nova edificação. Vocês vejam, né, que essa nova edificação não precisa imitar a antiga, né? A gente não precisa fazer uma nova casa em Chaimel do lado da casa em Chaimel. Até porque isso nem é desejável, né? Que a gente minta para o visitante, que a gente minta para o turista, que determinados prédios são históricos quando não são. Então a gente tem uma plena noção aqui, nesse exemplo de baixo, que essa casa é antiga, mas que a casa do lado não é, mas é ela que recebe também os visitantes e faz parte do conjunto. Ela é harmônica com a casa é mais alta do que ela, a casa chama mais atenção do que esse anexo. As pessoas podem sentar ali pelo jardim, o jardim ainda é muito aberto, né? Como na primeira parte. Então não tem mais a plantação, não tem mais o boizinho, não tem mais a estradinha de terra, mas a gente ainda tem um panorama aberto. A gente ainda enxerga o perfil dos morros ao fundo, a gente ainda enxerga a vegetação ali do ao redor, a gente enxerga aquela casa como centro das atenções em todos os ângulos que ela está. Então é um pouco isso, né? Preservar uma paisagem cultural é entender que ela se transforma, mas que essa transformação ela precisa revelar, né, a continuidade daqueles valores que a paisagem tinha, ou até acrescentar novos valores, novos significados, que é o caso de a gente trazer uma intervenção artística, uma arquitetura interessante, a gente trazer um uso como esse que eu coloquei aqui, que pode ser tantos outros, né, mas um café colonial que também fala da paisagem, né, porque fala da história, dos sabores, dos aromas. Então, acho que nesse exemplo aqui a gente consegue compreender um pouco do que se trata, né, preservar uma paisagem cultural.
E agora, por fim, nós vamos debater um pouco da paisagem cultural da imigração alemã no sul do Brasil, que é um pouco do contexto de Picada Café. A paisagem, então, do município de Picada Café, ela é muito marcada por esse processo de colonização por imigrantes de origem alemã. É um pouco da premissa desse curso, né? Ele pretende falar um pouco desse patrimônio da colonização alemã, essas casas em Chaimel. Então, ele se enquadra ali nesse momento histórico das antigas colônias alemãs, tanto de São Leopoldo quanto de Nova Petrópolis. Uma vez que esse hoje município de Picada Café não foi sempre um município, né? Ele fica nessa área de interação entre dois grandes projetos coloniais, a colônia de São Leopoldo, que era imperial ainda, e a colônia de Nova Petrópolis, que já é uma colônia da província do Rio Grande do Sul. E por esse motivo ele vai apresentar uma riqueza de elementos representativos desse ciclo histórico. É importante lembrar que a paisagem, ela é o processo dinâmico, né, da passagem do tempo. Então, a paisagem de Picada Café não fala só disso, né? Não fala só desse momento histórico, mas tem uma riqueza de elementos representativos desse ciclo histórico, né? Não apenas dele, mas ele é muito importante. Então, essa paisagem é o resultado de um longo processo de interação dos grupos humanos diferentes que circularam por esse território e resultando, né, nisso que a gente pode perceber hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, a colonização desses territórios por imigrantes alemães, ele se deu geralmente por um sistema de abertura de picadas. Essa abertura de picadas era então uma estratégia de penetrar na mata nativa, né, nessa floresta que ainda existia aqui, abrindo vias, né, abrindo essas estradas muito estreitas, mais longas, né, muito longas que vão ao longo dos vales, né, e ao longo dessas estradas eram instalados os colonos, eles recebiam as suas propriedades de terra. Né? E a gente vê um pouco, né, embora já como resultado de um longo processo de maturação, um pouco disso em algumas estradas no interior do município de Picada Café. Essa fotografia já é um pouco antiga, né, então essa paisagem já se modificou um pouco, mas ela é da Picada Holanda, onde a gente vê, né, essa estradinha um pouco irregular, né, muito estreita, que uh, ela vai se distribuindo, né, ao longo desse território. Os colonos, eles construíam suas casas junto, normalmente, a essas picadas, né, essas pequenas estradas, essas longas estradas, mas essas estradas estreitas, e eles iam desbravando, então, seus lotes para instalar, né, e fazer o uso da sua propriedade ao longo do tempo. Mais do que essa estrada, né? Porque é interessante também falar de Picada, né? A gente está no município que está no nome isso, né? Picada Café está no nome do município, então falar de Picada acaba sendo uma coisa importante. Essa estrada não era, essa picada não era só a estrada, né? Era uma forma de se organizar socialmente e que tem outros nomes dependendo do lugar que a gente esteja. Então se chama também de linha, né? A gente tem tantas localidades com esse nome de linha, a gente tem o município de Linha Nova também, por exemplo. Mais no noroeste do estado se usa muito o termo lajeado, então tem o lajeado pessegueiro, que é a linha, né, a picada do arroio pessegueiro em Santa Rosa, por exemplo, e os próprios nomes que foram formulados aqui em alemão, como Schneise, e a própria ideia de travessão, a gente tem localidades como em Dois Irmãos se chamam travessão, então uma série de outros nomes que essa forma de organização social ganhou. Essa fotografia, ela também, ela é da Picada Holanda, ela é uma fotografia bem mais antiga, da década de 70, né? E essa paisagem já se modificou bastante, já se perdeu essa edificação em Chaimel aqui, por exemplo. Mas acho que essa fotografia é muito representativa, né? Da presença desse aspecto de Picada, dessa organização comunitária da Picada numa paisagem. A gente tem a igreja, a gente tem logo ali ao lado, um pouco em meio às árvores, uma casa comercial, a gente tem as residências e a gente tem as propriedades rurais. E toda esse ambiente, né, dos morros ali da serra que acontece ao redor. A Picada ela evolui a partir dessa trilha e ela passa a ser orientadora da vida dessas comunidades, sendo praticamente unidades humanas, né? Então hoje a gente tem as localidades ou até os bairros, como é o caso do bairro São João, que está na área urbana, mas a gente tem as localidades do interior também, lembrando um pouco disso, né? São como se fossem unidades assim de comunidade, e essas unidades elas tinham alguns elementos em comum nesse momento da imigração, da colonização, nesse momento mais rural. O templo, né, a igreja, e a gente vê nessa imagem, por exemplo, isso muito marcado, né?
A escola é muito presente, né? Um elemento bastante importante das picadas. O cemitério, que encontramos muitos ainda no município de Picada Café. Os salões comunitários. E esses elementos, então, que são representativos dessas picadas, nós encontramos, né? A gente pode pensar assim no nosso na nossa localidade de residência ou na nossa localidade da nossa escola, onde se encontram, né, esses elementos, ou onde se encontravam, no caso de eles terem se perdido. Outro elemento muito importante é a casa comercial, né, que era conhecida também como a venda, e ela era uma porta de comunicação dessas picadas que eram muito isoladas com o mundo exterior. Então era ali que se adquiria produtos de fora, coisas que vinham importadas da Alemanha, que vinham importadas de outros países, que vinham de Porto Alegre. E ali se vendia também o que se produzia naquela localidade para fora. Então a venda era um ponto muito importante, né, de contato dessa picada com o mundo externo, com a capital, com inclusive o que acontecia no cenário internacional, né? E era onde se vendia a produção local. Então as vendas elas têm elas são quase como um dos pilares ali dessas picadas, né? Então por isso elas têm um valor simbólico muito grande, né, de preservação. Eu trouxe, por exemplo, a Venda Schmidt ali, que fica próximo do Parque Histórico, que como um desses exemplares dessa tipologia de vendas coloniais, né, que tem tanta importância para essa paisagem. Eu trago também aqui um recorte de 1908, né, que mostra também esse patrimônio imaterial da imigração como um Kerb, né, acontecendo ao redor dessa venda colonial. Então ele até é chamado nesse português Medovenda aqui, né? Muito interessante na legenda, a publicação em alemão, mas utilizando o termo venda. E a gente vê nessa tradição do Kerb acontecendo ali, toda a decoração dessa casa comercial, né, que foi ilustrada aqui. Então a venda ela estava articulada com a cultura local, com a sociedade local, né, com as características religiosas dessa comunidade. Tem muito é muito enriquecedor fazer um aprofundamento, né, nesse tipo de elemento da paisagem. A gente tem também outra abordagem interessante para fazer nessas antigas colônias, como é o caso de Picada Café, que é a relação entre paisagem e germanidade. Porque a ideia de paisagem ela surge na geografia alemã, né? Ela é estruturada na geografia alemã. E a partir daí, ela vai ultrapassando as fronteiras da própria geografia e da Alemanha, obviamente, né? E se torna um conceito operacionalizado no mundo inteiro para pesquisar, interpretar territórios. Mas por ter surgido dentro de um contexto histórico específico na Alemanha, a paisagem tem muito a ver também com a cultura alemã. Então, por isso também é interessante a gente se atentar um pouquinho para isso. Os primeiros pesquisadores que vão abordar a paisagem são o Humboldt e o Carl Ritter. Os dois acabam falecendo no mesmo ano, né, 1859, e os dois têm uma noção muito romântica de paisagem. O Humboldt ele vê a paisagem como o caráter total de uma região, né, como o reflexo da essência de uma região. E o Ritter ele faz uma relação em que o olhar humano que traz a natureza, que traz para a natureza a existência, né, a significação, a partir de história e geografia, a partir dessa relação entre a história e a geografia. Então a gente tem, isso aqui precisaria, né, de muito mais tempo para aprofundar, mas apenas como uma curiosidade, um movimento na geografia alemã que se chama Landerkunde, e ele vai se desenvolver de forma a posicionar a geografia como algo muito importante, né? Inclusive para o país que a Alemanha vinha se tornando, né? Porque ele tem muito a ver com a unificação da Alemanha também. No contexto da unificação da Alemanha, a gente tinha paisagens muito diferentes, né? Num território que era composto por diferentes reinados, ducados, monarquias, e se fez um esforço para unificar tudo aquilo como um só país. E o conceito de paisagem foi acionado para isso, né? Então se encontrou relações em comum culturais nessas diferentes paisagens para justificar que aquilo tudo seria um país só. Dessa forma, esse culto romântico da natureza, ele acaba sendo acionado, né, para esses fins de construção de uma identidade nacional. Ele vai saturar a paisagem com significados simbólicos. A geografia ela se torna super importante, ela vai passar a integrar currículos. Então, as escolas, por exemplo, ainda as escolas confessionais, sejam luteranas, sejam católicas,
elas tinham a geografia como um componente curricular muito importante aqui nas antigas colônias. A gente tem autores de formação lá na Alemanha, né? Pastores, muitas vezes, que se formaram em teologia, mas que vieram com essa ideia da geografia alemã e aplicaram aqui. Então, os livros didáticos, por exemplo, editados pela Rotermund em São Leopoldo, eles falam da paisagem local aqui da antiga colônia de São Leopoldo, do Morro dos Irmãos, dos rios, como o Rio dos Sinos, o Rio Cadeia, né? Se fala desses elementos com essa perspectiva romântica da geografia alemã. E como a gente está falando de educação, isso influenciou muito a forma como essa comunidade enxerga e valoriza também o seu lugar, né? Seus elementos naturais. Se argumentava também, isso é muito interessante, que a cultura alemã estava mais próxima da natureza do que das outras nações, né? Se criou, de certa forma, um mito da relação do povo alemão com as florestas, com a natureza. Não é à toa que a Alemanha é um dos países que tem um maior movimento ambientalista do mundo, né? Tem essa identidade muito forte de vínculo com o ambientalismo. No Rio Grande do Sul mesmo, nós tivemos ambientalistas teuto-brasileiros, né? De grande expressão. E esse mito, então, de se atribuir nas paisagens rurais ou nos monumentos naturais parte da identidade nacional, ou parte das características culturais da etnia alemã, como que a gente poderia trazer isso para a Picada Café, né? Eu deixo como uma dúvida para vocês pensarem, né? Onde a gente vê o reflexo disso? Eu fico pensando aqui, por exemplo, nessa prática de jardinagem, né, que é muito forte, nessa prática de preservação de uma pequena zona de mata nativa, ainda que seja muito pequena, nas propriedades rurais. A gente tem uma série, né, de coisas para pensar nisso. Eu acho que vocês que estão aí nesse território vão conseguir ter uma percepção, né? Onde é que a gente enxerga nessa tentativa de construção simbólica do vínculo entre o povo alemão e a natureza, né? Como é que isso se expressou em Picada Café? E a gente tem uma influência, a partir da queda do Bismarck lá na Alemanha, de uma visão mais pan-germanista, né, que num primeiro momento pretendia vincular a Alemanha com esses territórios colonizados por alemães, como era o caso do sul do Brasil. E essas entidades, instituições pan-germanistas, elas passaram, né, a agir junto a associações, a entidades religiosas. Então, as igrejas luterana e católica aqui no Rio Grande do Sul, as sociedades, elas acabaram tendo um vínculo muito forte com a Alemanha durante um período assim bastante expressivo. Isso fez com que se produzisse também uma paisagem com pretensão de parecer mais alemã, como a gente vai ver. Então, isso não se dava como um transplante da ideia da cultura alemã, isso é importante a gente destacar. Se falava aqui no Rio Grande do Sul de identidade teuto-brasileira, o Deutsche Brasilia, né? E que era uma composição entre a cultura e a etnia alemã, com a condição de cidadania brasileira. Então, a terra era brasileira. A terra era brasileira, mas a cultura e o sangue, digamos assim, né, se pensava naquele momento, eram alemães. Então, era uma composição dessas duas coisas. É interessante para a gente não imaginar que esse pessoal estava aqui pirando, que era alemão, que aqui seria a Alemanha. Existia uma aclimatação dessas ideias aqui, né, que era esse conjunto de ideias que a gente chama de germanidade ou de identidade teuto-brasileira. E essas lideranças étnicas, sejam os pastores, os padres, os presidentes de sociedades, os proprietários de vendas, elas acabavam expressando e formatando um pouco essa identidade teuto-brasileira. E ela passou a se expressar de forma simbólica na paisagem. A gente vai ver até hoje remanescentes disso. Então, a gente tem, por exemplo, a atribuição de valores de identidade teuto-brasileira a alguns elementos, como é o caso até do que eu já falei antes, né, das escolas, das igrejas. Eu tenho uma citação aqui do pastor Kuhlmann, né, que era um pastor alemão que atuou aqui na antiga colônia de Alemanha de São Leopoldo. A gente coloca que onde estão os alemães, eles constroem igrejas e escolas. A igreja para a fé e a alma, a escola para o conhecimento e compreensão. Sobre esses dois pilares descansa a vida espiritual, mais exatamente sua vida social. Onde estão os alemães, ensina-se e aprende-se, pensa-se e pesquisa-se. Então a gente vê aqui uma liderança étnica de origem alemã, né, tentando construir também essa ideia de que a paisagem, né, de um espaço ocupado por alemães é diferente da paisagem de um espaço ocupado por outra etnia. Então, essa cultura teuto-brasileira, essa cultura da germanidade, ela se expressava na paisagem de várias formas, né?
sejam essas construções muito eruditas, como é no caso das igrejas ou de grandes salões de baile, né? Grandes sociedades, junto à mata nativa, né? Que era aquela mata das encostas. Então isso criava um contraponto muito forte, né? Porque tu estava nas Américas, tu estava aqui naquilo que era a selva, né? A mata nativa, mas ao mesmo tempo tinha uma cultura muito refinada ali, que se atribuía a essa identidade étnica de alemão. Então, vai ser muito importante o papel de alguns arquitetos de origem alemã que vão vir para o Brasil, vão se instalar em Porto Alegre, depois vão vir para Novo Hamburgo, São Leopoldo, e que vão atuar, né, em toda a colônia, inclusive Picada Café. Nem todos de origem alemã, né, alguns de origem de outros países, mas que vão expressar essa germanidade teuto-brasileira também. Então, um exemplo desse tipo de arquitetura, no caso do residencial, é o frontão recortado, né? Eu trago aqui um exemplo do município de Picada Café, onde esse tipo de edificação é muito tardio, vai aparecer lá na década de 40, 50, enquanto aqui, na parte mais baixa da colônia, em Novo Hamburgo, vai ser na década de 1900, 1910, 1920, aí para cima, né, na parte mais alta da serra, ela vai chegar um pouco mais tarde. E esse é um tipo de arquitetura que reflete uma apropriação dessa linguagem mais erudita, né, que se pretendia, essa casa pretendia parecer uma casa alemã. Embora hoje a gente vincule com Enxaimel, por exemplo, a etnia alemã, essa casa, naquele momento histórico, ela lembrava muito mais a cultura alemã do que uma casa em Enxaimel, por exemplo. Ela era enxergada como uma casa de origem alemã, justamente porque ela foi criada, né, esse tipo de casa foi criado para como um código simbólico assim da presença da cultura alemã nos lugares. A arquitetura das igrejas, né? Nesse caso aqui, essa igreja não foi projetada por um arquiteto de origem alemã, mas de origem italiana, se eu não me engano, mas buscando refletir o luteranismo e a identidade teuto-brasileira. Então, se enquadra, né, nesse tipo de perspectiva. Também a relação dos cemitérios e a igreja, né, no caso do Jammertal, onde alguns vitrais vieram de Novo Hamburgo, de um projeto do Lutzenberger também, que também tem muita pretensão de demonstrar a cultura alemã. E aquilo que eu comentei, né, daquele contraste entre edificações muito eruditas, né, entre uma arquitetura muito refinada com a selva, aquelas encostas verdes, né, que isso era muito forte como um símbolo assim da cultura, né, alemã como um bastião assim nas Américas, era muito interessante a forma como se interpretava isso. E a forma como a gente ainda vê ruídos disso, né, e é muito interessante tentar preservar isso. Essa aqui é a paisagem de Joaneta, né, e a gente vê ainda esse elemento arquitetônico, né, sendo a pauta, né, dessa grande paisagem, ele sendo muito representativo, porque ele se impõe ali por sua altura, por sua forma, por sua qualidade ainda, né? E a gente tem ainda uma visual muito aberta aqui. Então, para finalizar, eu vou deixar para vocês alguns questionamentos que eu acho que é interessante que a gente possa refletir, que a gente possa pensar sobre eles, né? Quais seriam as características mais marcantes da paisagem de Picada Café? Eu perguntaria, né, para os participantes. E acho que na live a gente pode debater melhor isso, né? Como a paisagem cultural de Picada Café, ela representa a cultura local, né? Qual é essa cultura local? O que que ela tem hoje, né? E como a paisagem pode traduzir e representar essa cultura, né? O que a gente quer levar para o futuro? Porque a forma como o território está hoje não é necessariamente a forma como ele vai estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, o que desse território que a gente tem hoje é importante a gente levar para o futuro, né? O que a gente reconhece como de valor para levar para o futuro? Acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. E no caso dos educadores, que a gente precisa fazer com os alunos também, né? O que a gente quer ver dessa cidade no futuro? Quais coisas ainda precisam ficar? Quais, né? Que visuais, que elementos, que características que a gente quer que Picada Café tenha daqui a 50 anos, por exemplo? E, por último, como que a gente pode intervir nessa paisagem, né? Considerando que ela vai estar sempre mudando, sem perder aquilo que torna ela única. Como é que a gente pode fazer a Picada Café mudar, como ela vai mudar, se transformar, como ela vai se transformar, sem perder aquilo que é característico, que é único, que só tem aqui. Então, eu colocaria essas questões que vocês podem trazer na nossa live, vocês podem levar para a sala de aula, vocês podem refletir, né? Acho que são questões importantes para que a gente utilize as contribuições desse conceito de paisagem também no nosso dia a dia, né? Então, agradeço muito a oportunidade por ter ministrado esse segundo módulo, né? Acho que o tema da paisagem, ele é cada vez mais um tema que precisa ser abordado tanto no âmbito do patrimônio cultural quanto da própria
vida comunitária, né, do desenvolvimento das nossas sociedades, até porque, como a gente viu, a nossa vida ela se dá numa paisagem. Então, eu deixo aqui meu e-mail de contato para quem quiser eventualmente entrar em contato, o meu blog pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, e também o Instagram do O Campanário, que é um projeto que eu estou desenvolvendo atualmente. Então, quem quiser, então, seguir essas páginas, fique à vontade. E eu agradeço imensamente novamente a oportunidade da organização do curso também por estar participando aqui. E fico aguardando ansiosamente a nossa live para que a gente possa debater melhor esse conteúdo. Obrigado. Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.